Olá, por que obras não são industrializadas? Você vê muitas vezes conversas com pessoas falando por que carro é tudo feito em fábrica hoje em dia, quase todas as peças e tudo mais são fabricadas por máquinas, mas a gente vai para a construção civil e é praticamente tudo ainda trabalho artesanal. Bom, primeira questão é a gente entender, não é uma ideia nova fazer uma obra industrializada, ok? Você vê pessoas falando, ah não, agora, hoje em dia dá para construir industrializado, não é que nem no século XX, mas desde o começo do século XX teve pessoas que inventaram métodos de fazer casa industrializada e sempre tiveram problemas. Tá? Porque construir uma fábrica controlada, permitindo maior qualidade e padronização, e levar inteiro para a obra é uma ideia interessante. Só que, muita gente já pensou, né? E similar ao carro elétrico, que também existia lá no começo do século XX, né? É algo que já tem ideia e tudo mais, mas com limitações, com ideia e com tentativas de execução, há um século, ok? Com tentativas de execução, na verdade, executado como um todo, tá? Mas com limitações e dificuldades. E similar ao carro elétrico, tem conspiracionista que acha que existe um plano diabólico contra a construção industrial para as pessoas terem que morar em uma casa feita de barro, porque tijolo de barro, ok? Tá? A questão é, não é o caso, tá? Se você ouvir alguém falar, não, construção industrializada não é feita porque tem uma conspiração, porque é melhor que tudo, não tem desvantagem nenhuma, você pode ter certeza que não está falando com a pessoa que está sendo racional. Ok? No mesmo nível, quando você vê uma pessoa falando que carro no começo do século XX elétrico já existia, sim, mas aí tinha limitações pesadas. E se hoje em dia a gama de carro elétrico, a distância que ele consegue viajar é pequena, imagina, no começo do século XX. Pois é, então tinha muitas limitações e por isso que não foi adotado, mesmo que estão aqui. Tá? Primeiro, por que não deu certo? Tá? Primeiro, não é que não deu certo, né? E sim que já é aplicado de certa forma, mas não em casas e prédios residenciais econômicos. Tá? Ah, mas eu vi uma casa que foi feita assim, sim, mas isso não é aplicado em obras econômicas. Entendido? Porque o custo tende a ser maior nesses casos. O motivo é que a construção industrializada tem várias desvantagens e limitações. Não é igual construir uma casa inteira, colocar em cima do caminhão e largar no terreno vazio. Tá? Porque se pensar, uma casa foi toda industrializada, ok. Um carro foi todo industrializado. Bom, eles fizeram o carro inteiro, né? Levaram o carro até a pessoa que comprou esse carro e descarregaram na frente da garagem da pessoa e pronto, a pessoa pode usar o carro tranquilamente. Não é o ca... Isso não existe adequadamente em casas. Tá? E algumas das desvantagens estão sendo controladas com tecnologia, mas devem ser analisadas e contornadas, não ignoradas fingindo ser algo perfeito, ok? A gente tem que lembrar, tem desvantagens, não é para ser aplicando torto e à direita achando que é a oitava maravilha do mundo. Então vamos lá, primeiro, as 7 maravilhas, inclusive, foram todas construídas no local. Tá? Mas, uma das principais vantagens de industrialização é que, se várias peças iguais podem ser feitas no mesmo local, é possível otimizar o processo, economizar tempo de fabricação e aumentar a qualidade. Essa é uma das principais vantagens que a gente tem com industrialização, onde se eu preciso fazer uma peça 50 vezes, quando for tipo a quinta, sexta vez, a pessoa que está executando já sabe muito bem como fazer aquilo lá e vai ter desenvolvido um método de executar aquilo lá mais rápido. Se for feita 1000 vezes, é possível até colocar uma máquina para produzir isso. Então a questão é, quanto mais repetido, mais eficiente a padronização. Né? O problema é que muitas pessoas querem a obra exatamente do seu jeito. Isso varia por cultura, claro. Mas no Brasil, exceto em obras de classe baixa, o padrão é construir uma casa que não é igual a outras. Ok? Isso varia muito, como falei, por cultura. Por quê? Porque nos Estados Unidos, muitas vezes, a pessoa vai lá e compra uma casa, né? E essa casa a pessoa compra já com uma planta padrão, onde várias casas do mesmo bairro têm a mesma planta. Ok? E é perfeito e normal, eles aceitam. Só que no Brasil, geralmente não é aceito você ter uma casa igual ao do seu vizinho. Tá? E agora outra questão, claro, é possível industrializar mesmo obras personalizadas. Não estou falando que obra industrializada tem que ser personalizada, tá? Eu só estou falando que você elimina boa parte das vantagens se você industrializar uma obra que não é que é personalizada, tá? Uma obra diferente vai eliminar vantagem da padronização. Né? Similar a alguém queira construir um barco com rodas para andar na rodovia, é possível, tecnicamente é. Mas tem maneiras bem mais eficientes de andar numa rodovia, né, que não é com barco.
Próxima questão, próxima desvantagem, materiais. Os principais materiais utilizados na construção civil de quase todo mundo é concreto e cerâmica, tá? Tijolos, porcelanato, no caso aí da cerâmica. Esses materiais têm peso considerável pelo volume necessário à obra, tá? Claro, o aço é mais denso que o concreto, sim, mas aço a gente usa muito menos, então fica mais leve, tá? Dificultando o transporte e instalação, porque a gente pensa que for fazer uma obra industrializada, o padrão é madeira e aço, não é fazer uma obra industrializada toda de concreto, porque mal bem tem a desvantagem do peso do concreto. Tá? O padrão de construção industrializada então é madeira e aço, principalmente sistemas de madeira leve e metálica leve, que em inglês são chamados de light steel framing, não frame, né? E light wood framing. Ok, framing é um tipo de conexão, é um tipo de construção, tá? E é leve, por isso que eles têm light, tá? Você vê um dia falando, eu vou fazer uma casa de steel frame, de wood frame. É uma pessoa que, além de ter traduzido errado, né, não entende inglês, ou porque, qual que é a vantagem do sistema, tá? Numa tacada só, a pessoa já disse que não entende inglês, não entende o sistema e não entende tradução, ok? O problema desses materiais mais leves é o maior custo. Ok? Essa é a desvantagem. Porque não tem, um sistema é mais leve e ele não tem desvantagem nenhuma. Não. Tá? Claro, é possível trabalhar com concreto, com aço pesado, com madeira pesada e até tecnicamente com alvenaria. Alvenaria é bem raro, mas tecnicamente seria possível em uma obra industrializada. Mas o peso exige maquinários especializados. Quando fala de uma obra de concreto, o peso vai ser bem maior, vai precisar de um guindaste maior, vai precisar maquinário de transporte maior, vai precisar mais cargas de transporte de volta da obra, né? E vai precisar uma peça para carregar na fábrica e outra para descarregar e montar no local, que consequentemente acaba sendo uma complicação. Mas a questão é possível, só exige maquinário especializado. Tá? E esses maquinários estão se tornando mais comuns. Tá? Cada ano está sendo mais fácil você conseguir um guindaste em uma cidade menor, por exemplo. Tá? Cada ano o custo de aluguel de um guindaste tende a reduzir ou se manter pelo menos, ou aumentar o tamanho dos guindastes, tá? E consequentemente facilitando obras mais pesadas. Próximo, adequação ao terreno. Essa é outra desvantagem. Por quê? Porque quando, voltando para o carro, um carro é fabricado, largado no local, ok? E o carro, mal bem, vai andar em estradas retas, ok? Agora imagina que você vai numa concessionária e fala, não quero um carro, mas eu moro numa floresta e tem árvores ali a cada metro, eu preciso de um carro que tenha menos que 1 metro de largura e tudo mais. É possível fabricar um carro assim para você? Talvez até seja, né, mas não é o objetivo dele. Tá? Ainda essa questão, obras padronizadas, obras industrializadas, geralmente elas são planejadas para uma obra plana. Ok? E para aproveitar a padronização é necessário instalar o mesmo terreno, ou terreno bem similar que encaixe a obra. Tá? Se um projeto foi pensado para um terreno de 10 por 20 plano, dificilmente você vai conseguir fazer esse mesmo projeto encaixar em um terreno de 6 por 30 com 8 metros de desnível da frente ao fundo e ainda assim o vizinho do lado roubou, sei lá, 5 centímetros, então o terreno tem uma parte que ele tem só 5,95. Tá? É possível construir uma casa de 10 por 20 aí, que foi pensar no terreno de 10 por 20? Vai ter que ter muita adaptação, muita adequação e eliminar novamente a padronização. Entendido? Entendido? Novamente, claro, mas o terreno tem desnível de 8 metros, não tem problema, a gente vai fazer um muro de arrimo de 8 metros de altura e aterrar tudo. É possível fazer isso? Se você não se importa com a economia, sim, né? Mas o custo disso é proibitivo. Né? Já a construção artesanal facilita muito se adaptar a terrenos diferentes. A estrutura, como ela vai ser artesanal e tudo mais, é feita em um local, já pode ser adequada para suportar contenções, para ajustar, pode ter desníveis naturais, pode aproveitar esses desníveis naturais com andares intermediários, tem muitas maneiras de adaptar na construção artesanal, sem complexidade, mas que gera uma complexidade pesada em uma obra industrializada. Motivo 4, durabilidade. Tá? Qualquer objeto exposto a intempéries tende a degradar, na verdade, quase todos, a maioria, né? A maioria dos objetos, né? Dos objetos expostos a intempéries tendem a degradar, tá? Todos não. Por quê? Porque agora entra a questão. Um carro que foi abandonado por 20 anos provavelmente vai ter uma corrosão pesada. Então, imagina que uma pessoa estacionou um carro, deixou 20 anos parado, com chuva, com sol, tudo mais, exposto, tudo mais. Provavelmente vai ter uma corrosão pesada, vai ter desgastado totalmente a pintura, vai ter outros problemas e muitas vezes nem vai funcionar, provavelmente porque já correu tudo. Né? Uma mesa de madeira jogada em um barranco vai degradar e apodrecer, exposta à chuva, exposta ao sol, tudo mais,
tende a degradar. Mas uma construção a gente espera que esteja funcional mesmo após décadas exposta a intempéries. Então, se uma casa é construída daqui 20 anos, como eu espero aquela casa, perfeitamente condições. Dependendo do caso, ela vai precisar uma nova pintura, dependendo do caso, vai precisar de alguns reparos pequenos, mas a questão é, a gente busca que a obra esteja perfeitamente estável e da mesma maneira que foi construída depois de 10, 15, 20, 50 anos. Tá? As soluções possíveis, então, tá? Que a questão é que é muito mais fácil atingir isso com materiais que não tendem a degradar, com alvenaria e concreto, com madeira e com aço, eles tendem a degradar, então acaba sendo um pouco mais complicado. Né? As possíveis soluções são, então, industrializar materiais pesados, ou seja, fazer uma obra industrializada, mas de concreto, isso não é uma possibilidade. Né? Aceitar que está construindo uma obra com prazo de validade, ou, que entra a questão, geralmente a gente imagina que o imóvel vai valorizar, já tem que pensar, ok, o terreno vai valorizar, mas esse imóvel vai tender a degradar. Okay? Ou criar manutenções regulares, aumentando o custo final da obra. Tá? Aqui eu não estou falando que se construir uma obra de alvenaria ou de concreto, você não vai precisar manutenção. A questão é, com madeira, com aço, a frequência e o custo dessas manutenções tende a ser bem maior. Essa é a questão. E o motivo 5, danos, transporte e dificuldade de carga. Aqui outra questão, vamos lá. Mesmo que uma casa seja feita por completo em uma fábrica e transportada ao local inteira, ela ainda requer uma fundação feita no local. Então, primeira questão, obra industrializada, ok, não é toda industrializada. Ela é a superestrutura, dependendo do caso, industrializada, mas não toda ela. Tá? E ainda assim, o que é superestrutura? Mas a tubulação hidráulica, elétrica, de gás, tudo mais, que chega da rua até a casa, vai ter que ser feita no local, não tem como trazer industrializado já com as conexões prontas ali. Não, tem que fazer as conexões no local. Mas, e agora outra questão, isso, mesmo que a casa seja feita por completo, só que tem um problema. Uma peça transportável deve encaixar em cima de uma carroceria de caminhão, limitando largura a 2,40 m, uma altura a 3 metros e comprimento a 12 metros. Okay? Então, vamos imaginar, eu tenho que carregar uma coisa no caminhão, a gente imagina que tem que caber num cubo de 2,40 por 3 por 12. Okay? Claro, tem caminhões que permitem, sei lá, 15 metros de comprimento, quem sabe um pouquinho mais largo, quem sabe com autorização do Detran eu consigo um pouco mais. Sim, tá? Mas é limitado. Okay? A gente não consegue fazer uma obra inteira tecnicamente ser transportada adequadamente. Né? Isso obriga basicamente qualquer obra com mais de 30 metros quadrados ou com uma geometria complexa ser transportada em pedaços que devem ser ligados no local. Okay? Eu quero fazer uma casa industrializada de 120 metros quadrados, tem que transportar, criar pelo menos 4 pedaços e juntar no local esses 4 pedaços, porque não tem como transportar uma peça de 120 metros quadrados. Okay? Isso é a primeira questão. Agora, se a peça deformar ou não for produzida exatamente como planejado, ou seja, fazer uma ligação entre um elemento e outro. Pronto, então já tem questão que tem que ser feito artesanal. Dependendo de como foi planejada essa conexão, se essa conexão não tiver muita folga e ocorreu uma deformação, alguma massa, alguma coisa durante o transporte, muitas vezes a ligação não vai encaixar adequadamente, vai ter que ser feita adaptação, o que também complica, o que também cria uma obra mais artesanal, eliminando a vantagem de não ser artesanal. Uma peça transportada sofre esforços diferentes durante o transporte do que após instalada. Logo, a estrutura deve ser dimensionada não só à obra pronta, mas ao transporte. Okay? Então, eu tenho uma obra, uma casa perfeita, que ela vai ser depois montada, né, ela vai estar apoiada na base, mas ela vai ser içada pelo topo. Vai ser içada, sei lá, por região do telhado ali. Então, a questão é, os esforços vão ser totalmente diferentes durante esse transporte do que vão ser durante a vida útil da obra. Consequentemente, ela deve ser dimensionada para como ela vai ficar no final e para o transporte. E isso é mais crítico com materiais frágeis e pesados. Madeira e aço, geralmente isso aí não é muito crítico, exceto, dependendo do caso, fechamentos, né, que pode ser um problema, muitas vezes vão falhar no transporte se não forem planejados, mas a questão é que, se a gente for pensar peças mais pesadas, pode ser mais crítico, peças mais longas principalmente. Okay? Isso, por exemplo, um caso bem comum que a gente tem isso é, e outra questão, é industrialização parcial, não total, mas uma industrialização parcial é pilares prediais pré-moldados. Tá? Onde pilares prediais pré-moldados muitas vezes necessitam mais aço por questão de transporte do que depois de prontos. Okay? Em outros casos, tecnicamente
pilares de galpão, um tesouro de galpão, mais isso tende a ser bem menos crítico, porque já são peças planejadas para flexão, mas é uma questão de ser analisada em vários casos e pode ser bem mais crítico. Tá? Além da resistência, a estrutura deve ter rigidez para não plastificar durante o transporte e também não sofrer problemas com impactos acidentais de montagem, que é uma coisa que pode ocorrer. Tá? E em peças parafusadas, os parafusos também podem afrouxar ou soltar com a vibração de transporte, exigindo manutenção. Deixar claro que com vibração durante o transporte, né? Durante o transporte. Então vamos imaginar que você vai levar uma peça fabricada cheia de parafusos por uma estrada que fica no Brasil, que não é uma estrada de primeiro mundo perfeita, sem nenhum buraco. A cada vez que passa por um buraco, uma vibração e tudo mais, passa por um quebra-mola muito rápido, vai vibrar a peça e mal bem vai ter o risco de afrouxar os parafusos. Tá? E exigir manutenção, chegou no local, reapertar todos os parafusos. Então nunca vai ser feito, isso aí é uma coisa que nunca vai existir. Bom, a construção industrializada vai se tornar mais comum, mas não de qualquer jeito, ignorando as dificuldades e fingindo seu método perfeito. Okay? O que nunca vai acontecer, isso pode ter certeza, é que nunca vão fazer um prédio inteiro e montar esse prédio inteiro, digamos, pronto ali de uma vez só. Isso existe. Tá? Mas a questão é, a gente consegue aplicar isso de uma maneira mais eficiente. Como? Tá? Se o método é perfeito, mas pode ser aplicado. Até colocar aqui, o mas pode ser aplicado. Tá? Como? Bom, primeira coisa, utilizando industrialização em obras padronizadas, onde já é comum. Okay? Mesmo que não seja uma industrialização de fazer a obra inteira, em um galpão, uma fábrica, uma loja e tudo mais, é bem comum você ter peças pré-moldadas, peças metálicas, tá? Que são feitas em fábrica e daí a obra é montada no local. A obra inteira, digamos, a obra vem pronta inteira? Não. Vem em pedaços, uma viga, um pilar e tudo mais. Isso é extremamente comum. Próximo, utilizar maquinários pesados capazes de montar mesmo peças pesadas com sistemas específicos. Tá? Então a questão é, ok, madeira e aço foi pensado originalmente, só que a gente tem as desvantagens desses sistemas. Então, uma questão que pode ser aplicado para fabricação e industrialização é utilizar, por exemplo, pré-moldado, painéis pré-moldados, pode ser um tilt-up também que pode ser fabricado do lado do local, né, mas no chão, que facilita a industrialização de certa forma, né, madeira laminada colada, madeira laminada cruzada, né, madeira colada pode ser cruzada também, colada barra cruzado, né, como padrão para placas, né, e isso vai facilitar que eu vou conseguir transportar peças maiores. Quanto maiores forem as peças, por mais que não seja obra inteira, ainda assim eu tenho uma industrialização. Próximo, aplicar em obras repetidas em terrenos já padronizados. Não tentar vender para toda a obra aleatoriamente. Tá? Que é um sinal de que alguém está te vendendo um sistema maluco. A pessoa fala assim, serve para qualquer arquitetônico, é perfeito, não tem desvantagem nenhuma, não importa o arquitetônico. Provavelmente essa pessoa não entende tanto de como otimizar nenhum arquitetônico, por isso ela acha que todos têm o mesmo nível de otimização. Mas a questão é que a padronização é crítica para uma obra industrializada. Então, o ideal é que vai ser feito um loteamento com 50 casas iguais. Opa, esse é um caso a ser estudado. Agora, vai ser feito um sobrado de alto padrão, único, exclusivo, diferente de todos os outros. Dificilmente vai ser tão eficiente assim uma industrialização. Okay? Próximo, utilizar materiais de maior durabilidade ou maior resistência aos efeitos de degradação. Isso pode ser feito tanto, por exemplo, usando peças de concreto, ao invés de peças de aço ou madeira, né? Ou alternativamente aumentando a espessura. Ok? Por quê? Porque uma peça mais espessa leva mais tempo até ser corroída, se for aço, por exemplo, leva mais tempo até apodrecer, se for madeira, e mal bem vai ter uma durabilidade bem maior. Né? Tanto é que nos Estados Unidos, por exemplo, já é bem comum prédios até 4, 5 pavimentos de madeira leve, e mais do que isso é totalmente proibitivo pela questão da durabilidade e também por questão de fogo, que quanto mais fina for a peça, menor a durabilidade ao fogo também. Ok? Próximo, utilizar ligações adaptáveis no local ou transporte especial e minimizar parafusamento em fábrica. Isso é uma questão mais dependendo de cada sistema, mas eu tenho que, se eu for emendar no local, provavelmente eu tenho que ter uma ligação que eu consiga ajustar se eu tiver um erro, tiver uma dobra, tiver uma massa e tudo mais. Né? Aquela regra, se você não consegue fazer com uma padronização e perfeição na qualidade, você faz ajustável, que daí é possível modificar. Tá? Se não consegue fazer preciso, faça ajustável.
ok? Próxima questão, aceitar uma industrialização parcial, e essa que é a principal questão, como por exemplo, fabricar cada pilar, viga ou parede, mas só montar a obra pronta no local. Eu sei que a ideia de, nossa, já vem uma casa pronta, a laje, as paredes, o piso, tudo, o cerâmica sentado, o vaso já instalado, a pia já instalada, a tubulação elétrica, o hidráulico, a elétrica já funcionando, é só conectar na fiação, né, e a hidráulica toda pronta. Eu sei que essa ideia parece interessante, mas ela tem o problema, né, que todas as peças que eu falei, bem, elas têm o risco de danificação durante o transporte. Tá? Se for levantado cada pilar, viga ou parede, a dificuldade é muito menor. Entendido? Tá? E por questão final, analisar as vantagens e desvantagens de cada sistema, entender que todo sistema possui desvantagens e otimizar os processos construtivos é a base para garantir uma obra de qualidade ao cliente. Mas muitos engenheiros deixam-se levar por propaganda de sistemas inovadores. Muitos vê um post de Instagram e falou: nossa, esse sistema aqui é um novo sistema, perfeito, é mais rápido, é mais eficiente, lava, passa, cozinha e faz tudo, estende roupa e tudo mais, é o sistema melhor do mundo e não tem desvantagem nenhuma, ainda é mais barato e tudo mais, o que não é realidade. Tá? O que necessita é uma análise crítica de qual é o sistema ideal às necessidades do cliente. Tá? Por conta disso e várias outras deficiências na base técnica de muitos engenheiros, eu escrevi meu livro O Mínimo de Estruturas para o Engenheiro Civil, que aborda a escolha de sistemas, assim como conceitos gerais, desde estática ao detalhamento e execução, e passando também por projetos de cada sistema. Okay? Tá? Isso é a base que você tem que ter para um planejamento. Claro, não é um livro de todos os sistemas de dimensionamento do início ao fim, até porque um livro desse precisa ter por baixo umas 5.000 páginas. Mas é para você ter a base e não se enganar e entender bem como funciona adequadamente e quais as vantagens e desvantagens de cada sistema, de cada escolha, de cada planejamento executivo e tudo mais. Ok? O livro pode ser adquirido no meu site, que tem o link na descrição do vídeo e na bio do Instagram, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.